7h46 dessa sexta-feira, você sabe, nosso ouvinte, toda sexta aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, Paulo Pimenta está conosco para falarmos de coisa boa, quase sempre, para falarmos de literatura. Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Diego, bom dia também para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando aqui pelo YouTube. É uma alegria estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. Estava com saudade daqui, de você estar aqui participando com a gente na mesa. Semana passada eu também não tive aqui presencial, mas estou animado com hoje. A alegria é toda nossa e dos nossos ouvintes da 97.5, viu, Paulo Pimenta? Ontem eu conversava aqui com algumas pessoas que visitaram a rádio, e aí eu falei, vocês conhecem a coluna de literatura, que é a única coluna de literatura do rádio brasileiro? Aí todo mundo que estava na sala disse, claro, Paulo Pimenta, toda Olha sexta-feira, só, viu? Que privilégio, hein? Coisa boa saber que a gente está sendo ouvido por essas pessoas. Com certeza. O que você traz pra gente, hein? Diego, hoje eu queria trazer dicas de livros, mas a gente vai ter que falar de um tema um pouco chato que aconteceu nesses últimos dias, que foi o lançamento da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, pelo Instituto ProLivro. O que acontece? Pela primeira vez na série histórica, a gente tem um número maior de não leitores do que de leitores. Então, isso aconteceu de uma forma, assim, não inesperada. A gente sabe como o mundo está rodando, né? Como é que as coisas estão acontecendo. Mas hoje a gente tem 53% de pessoas que se dizem não leitoras contra as outras que se dizem leitoras, né? É a primeira vez que esse número extrapola, que esse número ultrapassa a quantidade de pessoas que leem. Só para o nosso ouvinte ter uma referência, eles medem a quantidade de leitores e usam esse termo de leitor como qualquer pessoa que tenha lido parcialmente ou por inteiro um livro nos últimos 3 meses de quando a pesquisa foi feita. Essa pesquisa foi feita de abril a julho desse ano, e aí a gente teve esse resultado. 53%. De pessoas que Então, não leem. O mundo está dividido até nisso, Exatamente. né, Paulo Pimenta? Metade do mundo lê, assim. metade do mundo não lê. Ou pelo menos diz que lê, porque tem essa outra questão também. É verdade. Dos que dizem a pesquisa que leem, é preciso saber se não é ali talvez um alter ego querendo se passar por intelectual diante do pesquisador. Isso né? é verdade. Mas eu acho que a gente tem conseguido fazer esse raio-x mesmo de como as coisas estão indo, né? A questão do celular, a gente já tem discutido muito essas coisas aqui, mas uma outra coisa me pega também, né, Diego? A educação de base. Como é que está a leitura dos nossos professores hoje em dia? Porque se a população inteira está com essa maioria de pessoas não leitoras, e os professores, como é que eles estão encaixados nisso? Como é que eles vão incentivar algum aluno dentro da sala de aula a fazer isso? Eu imagino que na sua época de escola você tenha tido algum incentivo dos professores. Eu, no Colégio Simã, tive isso. A gente tinha livro toda semana para ler, na sala de aula e tudo. Entendo uma situação de privilégio, né? Ali não é todo mundo que tem acesso a isso, mas desde aquela época, por bem, eu tive, que bom. Mas o Colégio Simã sempre foi muito, muito firme nisso, assim, de incentivar a leitura. Eu tinha até um professor de química, eu já comentei aqui na rádio, que ele, para incentivar a leitura dos alunos, colocava uma questão de literatura na prova. Então, quem não era tão bom assim na área de ciências ali e gostava da área de humanas se dava bem. Mas essa pesquisa é muito triste, né? Muito triste, muito triste. Você sabe que a gente tem até uma memória afetiva, né, Paulo, com os livros que a gente leu ali na vida escolar, né? Quando me perguntam às vezes, qual é o melhor livro que você já leu, Diego? Essas perguntas são difíceis. Eu vou perguntar para você, Paulo Pimenta, qual foi o melhor livro que você já leu na vida? Nossa, o melhor livro difícil, é tão difícil, né? Porque são vários aspectos assim. Exato. Um que teve o melhor final, outro que você estava ali numa fase que você precisava ouvir assim, né? Precisava ler aquelas coisas. Sim. Acho difícil falar o É melhor. complicado, exatamente. Mas eu tenho, assim, com muito carinho na minha memória aqui, lá da infância mesmo, da adolescência, O Grande Mentecapto, A Moreninha, Senhora, de José de Alencar. Então, são tantos livros que fizeram parte da nossa vida e que realmente foram incentivados ali na base. Exatamente. Quem disse, se eu não tivesse lido O Grande Mentecapto na escola, será que eu teria lido agora, depois de adulto, depois de velho, comprar um livro, O Grande Mentecapto? Foi a escola que me incentivou Exatamente. e que me introduziu nesse mundo da literatura. Eu tenho uma política assim que às vezes é meio controversa, mas em aniversários, que eu sei que as crianças vão ganhar muitos brinquedos e muitas roupas, eu normalmente dou livro para os meus afilhados e para os meus sobrinhos. Quando a gente está em outros períodos, que eu sei que não vai ter aquela quantidade de presente de aniversário,
eu dou até um brinquedo, alguma coisa dali, mas a gente tem muitos livros para incentivar a leitura das crianças, né? A Casa da Árvore, para quem está nos ouvindo, para as crianças ali de 9 até 12 anos de idade, 13, vai aumentando, é muito legal. Os andares vão crescendo, então são 13 andares, depois 26 andares, 39 andares. E aí isso vai tendo uma continuidade, assim como na minha época tinha Harry Potter, Desventuras em Série, que é um clássico, né, para Sim. o infanto juvenil, e para criança mais criança, assim, né, de comunidade mais baixa, a gente tem também os livros do Emicida, são maravilhosos, assim, que tratam sobre a questão da escuridão, de como é que tá, a amizade que se cria com, com essas coisas que dão medo nas crianças, por exemplo. A gente teve a Natália Cruz aqui, né, na nossa coluna, que também lançou um livro infantil, então eu acho que é possível a gente chegar nisso. Só para você ter uma ideia, Diego, a pesquisa revelou que 90% dos entrevistados não compraram nenhum livro nos últimos 3 meses. E aí isso é um número muito alto, né? E aí quando a gente pergunta a razão por não ter lido mais, a primeira eles dizem que é por falta de tempo, 46%. Depois porque prefere outras atividades, porque não tem paciência para ler, porque se sente muito cansado para ler, porque não há bibliotecas por perto, e só em sexto lugar tá que é porque acha o preço do livro caro. A gente entende que os livros realmente, em determinadas famílias, em determinadas situações, esse preço não se encaixa, mas eu acho que com um esforço, uma Black Friday, algumas coisas dali, a gente consegue. Fora que tem as bibliotecas públicas aqui do Distrito Federal, Biblioteca Nacional, que empresta vários livros, a gente tem as bibliotecas aqui do Plano Piloto, em cada cidade, em cada região administrativa, a gente tem também uma biblioteca funcionando. Acho que o celular tá mais fácil para a gente na nossa mão. Então, Sim. tudo aquilo que depende um pouco mais de esforço acaba criando um pouco mais de É resistência, isso, né? Paulo. Eu acho que assim, a pesquisa faz o papel dela e tem que ouvir mesmo com detalhamento, com todo o detalhamento, os motivos que levam as pessoas a não lerem, mas diante de tudo que eu escuto, sobretudo de você aqui todas as sextas-feiras, o que mais me pega é justamente o fato da gente perceber que há uma mudança de cultura e um afastamento de maneira geral das pessoas do livro mesmo, da literatura. E a gente sente isso no dia a dia, a gente sente isso, se você me permite dizer, e você ouvinte essa expressão forte, a gente sente isso no emburrecimento da nossa Exato. população, né? A falta do pensamento crítico, né? Como a gente consegue viver sempre esse efeito de manada, de uma pessoa falar, você não refletir sobre aquilo que ela está falando e puxar tanta gente, não só na política, mas em tudo, né? Em todas as questões, em todos os âmbitos aqui que a gente está falando. Não existe nada que caia na internet que não tenha uma grande quantidade de pessoas seguindo aquilo dali, às vezes sem nem mesmo refletir sobre o que está sendo colocado em jogo, como aquilo te afeta. É também uma questão de vários estudos, né? Desde os livros de literatura, que alguns têm trazido isso, Jefferson Tenório tem trazido muito essa questão para a gente, e de outros livros que trazem um panorama mais histórico, assim. Acho que a gente precisa pensar nisso, sair um pouco da nossa bolha também. Essa pesquisa revelou que 70% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre livros digitais. E às vezes para a gente isso é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, né? De pensar, tem o Kindle, por que que você não lê no smartphone? Por que que você não. Então, assim, muita gente não tem nem acesso, não sabe nem do que se trata. Acho que essa pesquisa mostra, como você falou, esse retrato do Brasil e acaba trazendo a gente para uma situação que a gente não gostaria de estar. Como se já não bastasse a dificuldade do acesso à escola, os índices de alfabetização caindo em várias cidades brasileiras, agora a gente também tem mais essa, que é o número de leitores caindo. É isso aí, 7h55, toda sexta-feira, Paulo Pimenta nos sacudindo aqui sobre essa questão que mexe muitas vezes no nosso calo, viu? Porque às vezes você, ouvinte da Nova Brasil, tá aí no carro, né? E você às vezes se identifica. E às vezes até dói a gente ouvir isso, né? Caramba, qual foi a última vez que eu li um livro? Peraí, eles estão falando ali de literatura no rádio e eu preciso, eu tô incluído aí nessa discussão toda, né? Então, aqui o nosso papel é para te incentivar mesmo. É a missão do Paulo Pimenta toda sexta-feira te dar um empurrãozinho, devagarzinho, do seu jeito, no seu tempo, mas sair dessa zona de conforto da não leitura, né? Exatamente. Hoje a coluna aqui,
por conta da limitação do tempo, a gente precisava falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu convido os nossos ouvintes a pesquisarem lá no YouTube a nossa playlist da coluna de literatura, ver quais foram as dicas que a gente já deu e também para irem lá no meu Instagram, @pimentapaulo. Lá a gente pode trocar alguma ideia. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje perguntando qual foi o último livro que você leu. E aí a gente consegue pegar algumas dicas, a gente consegue trocar um pouco mais de ideias sobre essa questão da literatura, né, Diego? Muito bem. Paulo Pimenta, todas as sextas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília. Bom fim de semana para você, Paulo. Diego, obrigado. Quero só deixar aqui um parabéns especial para minha prima, Silene, professora. Eu fui alfabetizado em casa por diversas questões, então eu só fui para a escola na primeira série do ensino fundamental e foi essa minha prima que me alfabetizou em casa. Então, ela foi minha grande incentivadora dali, da leitura, hoje que a gente está falando sobre o número de leitores ter caído aqui no Brasil. Muito obrigado, Silene, minha prima que morou com a gente. Felicidades, você foi um marco na minha vida. Boa! Homenagem feita, um beijo para você, viu, Silene? Muitos anos de vida, muita saúde e paz.